Seja bem-vindo ao NS Entre Sonhos e Negócios, um espaço onde nós falamos de fé, maternidade, vida fora do Brasil e também sobre os sonhos que Deus coloca em nossos corações. Muito prazer a todos, eu sou Jennifer Rangel, eu tenho 37 anos, sou casada com o João, tenho dois filhos, o Miguel de 2 anos e o Rafael de 1 ano. Eu sou administradora de empresas por formação e também sou influencer digital. Eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho um pouquinho da minha vida com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui acreditamos que nada é por acaso e cada desafio é um chamado de Deus. Eu sou Claudilene Silva, casada com o Marco Antônio, tenho 3 filhos, Alice de 16 anos, Joaquim de 10 e Gabriel de 2 anos. Eu sou esteticista, design de sobrancelha, morando na França há quase 7 anos. E é um prazer enorme poder estar aqui participando desse podcast guiado por Nossa Senhora. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós queremos abrir o nosso coração, contar um pouco para você sobre como nos conhecemos, como esse projeto iniciou e também como é para nós viver entre sonhos e chamados. Eu sou Malu Sabino, tenho 36 anos, sou casada com Luan, sou mãe do Miguel, de 12 anos, José, de 5. Estou aqui na França há 7 meses e para mim é uma grande alegria estar aqui nesse podcast ao lado dessas mulheres maravilhosas. Seja muito bem-vindo. Então já vamos começar falando um pouco sobre como nós nos conhecemos. Há 7 anos atrás, né, eu cheguei na França e logo depois eu encontrei a Capelania Brasileira, onde eu comecei a servir e a fazer parte da acolhida. Foi quando Jennifer chegou, né, e com a carência, né, aqui da vida de imigrante, começamos uma grande amizade, uma linda amizade, né, onde hoje somos irmãs, comadre, ela é madrinha do meu filho Gabriel. E é um imenso prazer, né, ter esse contato uma com a outra. E logo após veio Malu, né, essa maravilhosa que veio para poder fazer parte das nossas vidas. E vou deixar com ela aqui para contar um pouquinho do nosso sonho. Então, 7 meses atrás, mais ou menos, eu vim para cá, para a França, e também já participando da capelania. Em uma das nossas conversas, no cafezinho, depois da missa, surgiu essa conversa sobre sonhos e negócios, algo que movia o nosso coração e que nós tínhamos em comum e que nos inquietava. Era algo também que eu já sentia um chamado desde o Brasil para poder levantar mulheres para empreender e seguir, a exemplo de Maria, seguir o chamado de Deus. E aí, conversando com vocês, surgiu esse, vamos sentar, vamos para um café, vamos Uma tarde de conversar, negócios, uma né? tarde de negócios. E ali, lá na minha casa, nós conversamos, fizemos esse momento do café e surgiram várias ideias. Foi uma tarde assim incrível em que a gente rezou, pôde conversar, pôde pôr realmente ali o nosso projeto no papel e agora está saindo do papel. E de início, Malu, não era nem um podcast, né? Não. Era só um evento, mas a gente viu que necessitava de algo a mais. Exatamente. Que acabou surgindo o podcast através da Jennifer. Exatamente. Eu lembro que quando você criou o grupo, né, você já colocou o nome do grupo Entre Sonhos e Negócios. Verdade. Né? E ali algo já tocou meu coração, né? Eu falei, nossa, entre sonhos e negócios, né? Os sonhos que colocam no nosso coração é o próprio Deus, né? E negócio é algo que particularmente já fez parte da minha vida durante muito tempo, né? Então, na minha época de empresária, né? Quando eu morava no Brasil, que eu tive uma empresa, né? Eu estava imersa nesse mundo de negócio e eu tinha o desejo de voltar a ter um próprio negócio também, né? Mas uma coisa que é interessante, se vocês observarem o NS, quando eu fui criar, eu fiquei com a responsabilidade de criar o Instagram, de criar o canal do YouTube, e quando eu fui criar,
eu não estava conseguindo salvar apenas Entre Sonhos e Negócios. Eu tentei Sonhos e Negócios, tentei Entre Sonhos. E o meu coração começou a queimar, assim. Eu falei, porque lembra que no nosso primeiro encontro a gente falou assim que eu ainda falei, vamos consagrar esse projeto à Nossa Senhora, né? A gente encerrou o momento com uma oração e eu disse isso, esse projeto vamos consagrar a Nossa Senhora. E quando eu estava sentada na frente do computador, tentando criar o e-mail, né, para fazer o canal do YouTube, me veio, eu falei assim, nessa senhora está à frente, então deixa eu tentar uma coisa. Eu coloquei NS, ponto, Entre Sonhos, e foi. Eu falei, era isso que estava faltando. Na mesma hora, Maria passa na frente. Na mesma hora, eu alterei o nome do Instagram também, porque eu já tinha feito, né, apenas o Entre Sonhos e Negócios, e mandei para elas. Falei, meninas, me inquietou aqui. Eu não sei, mas eu me alterei. Veja aí, está tudo bem para vocês. Na hora elas toparam e por isso que a gente entendeu que Nossa Senhora é a nossa mãe, é quem nos guia, que está à nossa frente perante a nossa vida, mas também perante a esse lindo projeto que está começando. E partindo disso, né, partindo dessa ideia, nós sentimos também a necessidade de estar nos encontrando, né? Nos encontrando pelo menos uma vez por semana, para a gente poder sentir um pouquinho dessa coisa de ser mulher, né? Aquele pouquinho que a gente tinha no Brasil para poder trazer aqui para a nossa vida na França, que é poder compartilhar momentos, compartilhar conhecimentos e compartilhar a fé, né? Exatamente. E esses encontros que nós temos às quartas-feiras, eles têm sido uma luz na nossa vida. Depois que nós passamos a nos encontrar nas quartas, parece que tudo mudou. Trouxe essa luz para dentro das nossas casas. Era o que faltava, era o tempero que faltava para a nossa rotina. E eu tenho certeza que tem tudo a ver com a luz que Nossa Senhora trouxe. Inclusive, quando Jennifer falava, eu lembrava que lá no Brasil, uma das coisas que me inquietava era porque todos os eventos que eu participava de mulheres, empreendedorismo, não falava da mulher, de Maria como exemplo de mulher. Eu ia para muitos eventos, mas não tinha essa visão espiritualizadora católica. Era mais voltado ao protestantismo. Isso me inquietava muito. Eu sentia a necessidade de trazer Nossa Senhora como um modelo de mulher, de mãe, de esposa. E aí faltava exatamente isso, a nossa embaixadora. E naquele dia nós decidimos consagrar esse projeto a ela. E eu tenho certeza que vai dar certo, porque Maria passando à frente não tem como dar errado. Com certeza. Com certeza, E ela foi pisa na cabeça da serpente. Né? E foi a partir desse momento que foi consagrada Nossa Senhora, tudo começou a fluir, né? Aí a gente começou a perceber o cuidado que nossa mãe tem com a gente, né? Cada detalhe que ela já vem preparando isso de muito tempo atrás, né? De cada detalhe, cada pecinha, é como se fosse um quebra-cabeça. E ela tá montando esse quebra-cabeça juntamente com nós. Nós fazemos parte desse quebra-cabeça. Isso, e essa imagem de Nossa Senhora dos Detalhes foi uma das promessas que Deus me deu através de uma pessoa que rezou por mim antes de eu vir para a França. E falou que Nossa Senhora dos Detalhes iria cuidar de cada detalhe da nossa vida aqui. Eu não conhecia essa imagem, na verdade eu recebi até de presente um ícone, que é a Nossa Senhora das Bodas de Caná, Nossa Senhora dos Detalhes, e que ela iria aquela que tem em cima da sua mesa. Isso, assim. Exatamente, aquele ícone lá, que justamente Nossa Senhora intercedeu para que aquele milagre acontecesse nas bodas de Caná e que esse milagre iria acontecer na minha vida aqui. E já está começando a acontecer, eu tenho certeza. Então, Nossa Senhora, ela é a nossa embaixadora, isso é um fato. Esse projeto que nasceu do coração de Deus, passou também pelo coração da mãe e chegou até o nosso, nos alcançou. E eu tenho certeza que vai alcançar muitos outros corações por aí afora. E igual eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, né? Eu acredito muito que Deus, ele une propósitos, né? Deus uniu o propósito de eu ter família, foi quando eu encontrei com meu marido, né? E hoje Deus novamente está unindo propósitos na minha vida, que foi encontrar com vocês e poder iniciar esse lindo projeto. Verdade, né? E cada um com seu sonho, cada um com sua realidade, mas realidade que se une, né? Que é o sonho de uma, é o sonho da outra, é um sonho
da Malu. Então, é cada um com o seu sonho, e o sonho de cada um inspira cada mulher. Às vezes eu posso achar que o meu sonho é insignificante, mas não. O meu sonho inspira outras pessoas, como o sonho da Jennifer me inspira, o sonho da Malu me inspira. E isso é algo muito bonito, né? Entre nós, imigrantes, né? Fora do Brasil, fora de um apoio, fora das amizades que a gente teve a vida inteira, né? Porque faz 7 anos que eu tô aqui, há 30 anos eu vivi no Brasil, há 30 anos eu criei uma vida, criei uma amizade, eu tinha amigos, tudo isso, tenho ainda amigos, mas tudo isso foi se afastando. E eu comecei a criar um novo ciclo aqui, um novo ciclo, como? Criando amizade, criando uma família, que hoje eu tenho vocês como uma família, né? É a minha família aqui da França, é a família que a França me deu. E é um recomeçar. Nós fomos chamadas a vir para uma terra totalmente diferente, um país novo, para recomeçar a nossa história. E Deus, Ele nos promete que Ele dará muito mais. Família, amigos, tudo isso Ele vai restituir. Aqui nós estamos construindo juntos essa amizade, esse ser família, esse ser irmãos em Cristo. E isso é muito bonito. Uma das coisas que também eu recordava, falando de Nossa Senhora, falando da nossa fé, é como ela nos ajuda a superar os desafios do dia a dia. E como nós já vivemos isso dentro da nossa realidade de esposa, de mãe. Como é difícil muitas vezes lidar com as dificuldades que surgem. Eu, por exemplo, já na primeira gestação, que foi a de Miguel, eu tive pré-eclâmpsia. E ali, depois da pré-eclâmpsia, vivi várias situações na gestação. E após ter Miguel, eu tive depressão pós-parto. Foi um tempo muito difícil da minha vida, em que eu tentei contra a minha própria vida 2 vezes. Foi muito difícil mesmo. Meu casamento ficou à beira de finalizar, de terminar mesmo. E ali eu não entendia o porquê que eu passava por aquilo. O porquê que Deus permitiu que eu passasse por aquela situação. Hoje, depois de tantos anos, eu entendo que eu precisei passar por tudo aquilo para fortalecer a minha fé. Para poder fortalecer também o meu vínculo com o meu marido, para que eu pudesse ser uma mulher nova, diferente. Se eu tivesse tirado minha vida naquela época, eu não estaria aqui hoje para dizer que vale a pena ser mãe, vale a pena ser mulher de Deus, vale a pena propagar e proclamar as maravilhas de Deus na nossa vida. Então tem tudo a ver com esse projeto, porque naquela época, a minha relação com Nossa Senhora se fortaleceu também. Algumas vezes, nos momentos de maior tristeza, de dor na alma mesmo, da depressão, eu tinha sonhos com ela. Ela aparecia para mim em sonhos, me acalentando, me acalmando. E hoje eu vejo o quanto que Nossa Senhora cuidou de mim. E hoje ela ressurge assim na minha vida. Claro que ela nunca me deixou, mas ela ressurge de uma forma muito mais forte para selar esse propósito. E eu tenho certeza que foi ela também que enviou vocês para estarem ao meu lado nesse momento. Glórias a Deus por ter passado por essa situação, hoje está de pé, mas é importante falar disso também, porque muitas mulheres talvez também passem por isso, mas têm vergonha de falar sobre a depressão, sobre as doenças psicossomáticas, ansiedade. Tantas pessoas passam por isso hoje em dia. E é importante também. A gente às vezes não sabe que a nossa dificuldade pode também alcançar outras pessoas. E eu queria que vocês falassem também quais as dificuldades que vocês passaram na vida de vocês como mulheres, como esposa, como mãe, e que viram que Nossa Senhora também ajudou, Deus fortaleceu, Ele ajudou através da fé a superar aquela situação. Como eu disse, né, Deus e Nossa Senhora, eles preparam assim tudo no mínimo detalhe. A gente acha que as coisas é do momento, mas não. Deus tem planos na nossa vida, e os planos que Ele tem não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então Ele já vem preparando isso há de muitos anos atrás, né? Porque eu nunca imaginei morar fora, sabe? Nunca imaginei morar na França, né? Sofrer em Paris. Morar na Europa. Eu nunca imaginei vir sofrer em Paris. Mas é um sofrimento chique, né, gente? Paris. E assim, então Deus foi, né, lá do início, Deus foi colocando no nosso coração de estar vindo embora. Também foi um momento muito difícil, né, que quando o Marco veio primeiro, né, o irmão dele chegou lá e
vamos embora. E simplesmente vamos, com 3 meses o Marco estava aqui. A intenção era eu vim com 6 meses, mas nada deu certo, né? E Deus foi preparando, como eu disse, não era no nosso tempo, era no tempo dele. E quase 2 anos depois eu vim embora. A gente passou um tempo muito difícil também, quase 2 anos sem se ver, né? Para um casal é muito difícil isso. E eu já tinha 2 filhos na época, o Joaquim era pequenininho, então assim, foi muito difícil esse tempo lá sem ele, sem, né, o pai, a presença do pai, tanto da Alice quanto do Joaquim. Foi muito difícil. E eu tive a oportunidade, né, de ter a maternidade lá e a maternidade aqui. Então, assim, para mim foi um grande ensinamento eu poder viver essa maternidade aqui. Porque lá no Brasil, como eu disse, a gente tem apoio, a gente tem a família, a gente tem os amigos, a gente tem tudo ali, né? Tem a nossa vida inteira ali, tem cada detalhe que a gente já conhece. Aqui não, aqui eu me deparei com tudo novo, a língua nova, um país novo, uma cultura totalmente diferente da nossa e tudo muito novo para mim. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu aprendi, eu cresci como mulher, como esposa, como mãe, como mulher de fé, porque lá no Brasil eu costumo falar que eu era católica de IBGE, eu só ia à missa, né? Eu fazia quando eu queria também, quando eu não queria, eu não ia. E aqui, como eu disse, Deus foi preparando que aqui ele me fortaleceu na fé. Eu não sabia o que era ser católica, né? Aqui eu aprendi a ser católica. Hoje eu posso dizer, eu sou católica. Eu sou guiada por Nossa Senhora e tenho Jesus como centro da minha vida. Então, assim, a maternidade aqui me ensinou muito, me fez crescer muito, porque aqui eu tive que me virar sozinha. Aqui eu tive que dar meus pulos e fazer acontecer, porque era só eu, o meu marido e meus 2 filhos. Aí veio o Gabriel para completar a nossa vida, que ficou muito mais feliz, né? E vamos lá, né? Se Deus quiser mandar mais, que venha. E com certeza você descobriu que era muito mais forte do que imaginava, não é, Cláudia? Com certeza. E com certeza. como é difícil para nós equilibrar os pratos, equilibrar a rotina, oração, casa, trabalho, tantas demandas que nós temos como mulher. E eu queria, Jennifer, que você falasse um pouco como é para você essa experiência de equilibrar os pratos estando em outro país, longe da sua terra. Como é que está sendo essa experiência para você aqui? Esse termo equilibrar os pratos é algo que na minha época de empresária, né, eu falava muito, porque eu já tinha que equilibrar a empresa, eu equilibrava a parte espiritual, a parte pessoal, a parte familiar. E é engraçado que quando eu vim para cá, esse termo ficou ainda mais forte para mim, né? Porque entrou a maternidade, né? E não é todos os dias que fica tudo em pé, né? A gente sempre pensa que nós somos super heroínas, né? Mas a gente acaba descobrindo que nós somos mulher maravilha, mas que também somos frágeis, né? Que não são todos os dias que estamos bem, mas que buscamos, né, em Deus a nossa fortaleza. Então, eu costumo dizer que nessa fase da vida que eu estou vivendo, né, que digamos que é a maternidade quase 100% do meu tempo, porque ser mãe de 2 pequenininhos, pititicos, toma mais tempo do que a gente pensa. É onde que eu estou me redescobrindo muito, né? É onde que eu tenho aumentado a minha oração. Então, muitas vezes, quando eu ainda acordo de madrugada, porque meus filhos ainda temam em acordar de madrugada, é onde que eu rezo, que eu vou buscar no berço, eu vou rezando, mentalizando a Ave Maria. É onde que eu saio do meu quarto, eu já me deparo com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que fica bem na frente do meu quarto. E eu falo, mãezinha, me dá força, porque tem aquele dia que eu estou super cansada, né? E é onde que eu busco a minha fé para poder não deixar cair todos os pratos, né? Tem dia que E tá tudo bem se cair também, né? Então, é algo que eu tô tentando aprender, Temos que né? normalizar isso, que tá tudo bem cair. Sim, tá tudo bem.
Porque se eu for pensar no meu eu de um tempo atrás, eu ficava naquela ânsia, naquela ansiedade de que eu precisava dar conta de tudo. Eu ainda tenho um pouco disso, né? Eu não sou perfeita, eu ainda tenho um pouco disso, né? Eu tenho um perfeccionismo, né? Inserido dentro de mim, do meu coração, de que minha casa tem que estar limpa todo o tempo, de que meus filhos têm que estar felizes, que meu marido tem que estar feliz todo o tempo, que a louça tem que estar lavada, né? E eu tô descobrindo que não é assim. E eu ainda, para ajudar, estou aqui participando de um novo projeto, né? Eu falo que eu não tenho tempo e no final já tem pouca coisa para fazer, graças eu já a Deus. tenho pouca coisa para fazer e invento mais coisa para fazer. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, um mentor meu me disse uma vez, ele falava assim que você quer que uma coisa seja bem feita, dá para quem tem muita coisa para fazer, dá para aquela pessoa que está muito ocupada, porque ela vai dar conta. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente acha que a gente está cheio de coisa, que a gente não tem mais braço, que a gente não vai dar conta. Deus vem e fala, calma, você dá sim, porque tá aí iniciando agora, né? No nosso caso, né? Esse projeto, né? Mas eu percebo isso na minha vida também, né? Nas coisas que acontecem, né? Na minha vida familiar. E dar conta de tudo sempre? Não, não dá, gente. Não dá. Tem dia que não dá, tem dia que eu não tenho paciência. Tem dia que a louça vai tem dormir dia que a sem louça lavar. vai Bom, dormir. Quer dizer, a louça não vai dormir. Não. Quem dorme é a gente, né? Tem dia Eu que... costumo dizer, deixa ela lá, porque quem vai dormir sou eu. Ai, Ela fica sei. lá e amanhã eu levanto e coloco ela na máquina para poder lavar. Exato, né? Então a gente vai aprendendo a normalizar as situações, rotinas do dia a dia, né? Isso. E a gente consegue perceber o chamado de Deus também nessas pequenas coisas. É no ordinário da vida mesmo que nós vivemos o extraordinário. Enxergar que essas pequenas coisas no dia a dia, essas pequenas ações e atividades de casa que nós temos que lidar, elas nos santificam também, nos apontam para o céu. Se nós fazemos isso com amor, nada é pequeno se feito com amor, como dizia Santa Teresinha, e é a pura verdade. É um trocar fraldas, é varrer o chão, é limpar a casa. Uma vez eu vi que você postou uma frase linda de Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano, que fala assim, que o amor anda entre as panelas. Entre as panelas também caminha o Senhor. Também caminha o Senhor. E eu vi aquilo e eu estava cozinhando. Eu falei, entre as panelas também caminha o Senhor. Deus está aqui comigo nesse momento. E muitas vezes o tempo que nós vamos ter para orar, para estar em sintonia com Deus, é nesse momento em que a gente está fazendo as coisas de casa. Sim. E lá, muitas vezes, eu vou pedindo ao Espírito Santo que venha sobre mim, venha me ajudando, vou entregando o meu dia a Ele. Nem sempre eu vou conseguir parar para fazer um estudo bíblico, para poder rezar um terço. Enfim, tem dias que são mais difíceis, que exigem mais de nós, principalmente quando a criança está doente, quando tem toda aquela demanda louca, mas nessas pequenas coisas eu consigo transformar em oração. É transformar a minha vida em oração, em oferta para o Senhor e santificar cada ação. Eu costumo dizer assim que quando a gente faz esses pequenos serviços que às vezes a gente não gosta de fazer, são serviços que santificam a gente, né? Porque serviços ruins, né? Que acaba quando a gente faz com amor no coração, quando a gente faz, aquilo ali é uma oração. E Deus, Ele quer isso da gente. Ele quer que a gente viva aquele momento que Ele está dando para a gente. Hoje, qual que é o momento que Ele deu para nós? É a maternidade. Então, vamos viver a maternidade da melhor forma possível. Sabe por quê? As nossas crianças crescem. Hoje, eles querem o nosso colo. Hoje, eles querem a nossa atenção, o nosso carinho. Bebê. O tempo passa rápido. E o tempo passa rápido. Bom, hoje eu tenho uma filha de 16 anos. Ela já não quer que eu pegue ela no colo mais. Ai, nem tem cabe, né? A minha vontade é colocar às vezes um tudo no meu colo, né? Mas não quer. Aí eu vou levar na escola. Mamãe me deixa mais longe. Não, por quê? Eu chego lá para poder buscar ela, para poder fazer vergonha. Eu vou na buzina, clá, clá. Só para fazer ela passar vergonha, para ela ver que ela tem uma mãe que ama ela. Que ama ela. Sabe? Então, assim, esses momentos vão santificando a gente. Sim, esses momentos, Deus, eu acho que às vezes, se você faz esse momento, né, desses trabalhos
né, esses trabalhos pequenos e ruins, se você faz com amor no coração, isso vai elevar. Às vezes, esse trabalho que você fez com amor no coração vale muito mais do que um texto que a gente... Não estou dizendo que não vale rezar o texto, sim. Mas, às vezes, esse que você fez com amor no coração foi muito mais agradável aos olhos do Pai do que o texto que você sentou ali e simplesmente rezou, né? É lógico que vale muito mais a pena, mas aquele lá você fez com amor, você fez com carinho, você cuidou. Sim, a maternidade santifica, né? A maternidade Muito, santifica, muito. né? E toda vez que eu esqueço dessas coisas que são tão óbvias, mas parece que a gente esquece, eu olho também, Jennifer, para a imagem de Nossa Senhora, que lá em casa fica na cozinha. É o lugar onde eu passo a maior parte do tempo, cozinhando, cuidando das coisas de casa, e ali eu olho para a imagem de Nossa Senhora e eu lembro como eu devo ser. Que exemplo de mulher eu devo seguir? Aquela que fez a vontade de Deus acima de tudo. Toda vez que tá difícil, que tá mais desafiador, que dá vontade de sair correndo, gritando, eu olho pra ela, respiro, mãe, me ajuda. Me ajuda a ser um pouquinho como a senhora. Nem só um pouquinho, me dá um pouquinho de paciência. Tá só um pouquinho. E ela vai nos ajudando, ela nos dá a graça. E muitas vezes nós nos vemos com medos, com dúvidas, diante de um chamado, diante do que Deus nos chama a fazer como missão, a cumprir como missão para Ele. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre os seus medos diante do chamado de Deus, o que é que está aqui no coração que muitas vezes nós hesitamos. Será que é para fazer? Será que não? Eu correspondo ou não a esse chamado? Quando o João, há 4 anos atrás, né, veio conversar comigo, não mais, né, nós estamos casados há 5 anos, então há 6 anos atrás, mais ou menos, nós éramos noivos ainda, e o João veio conversar comigo dizendo que ele tinha recebido uma proposta para nós virmos para a França, né. E eu lembro que na época a gente rezou muito, né, se a gente deveria aceitar, né, esse desafio, né, a princípio um desafio profissional. E quando nós viemos, acabou atrasando a nossa vinda por conta da pandemia. Quando nós viemos em 2022, nós viemos com, digamos, com uma inquietação no coração de, será que estamos indo apenas por questões profissionais? E um dia ele me disse, falou assim, amor, eu acho que Deus tem alguma coisa guardada pra gente. Eu costumo dizer isso E também. aquilo, no momento, assim, aqueceu meu coração, mas será, né? A gente fica porque enquanto a gente não tá vendo o que tá acontecendo, né? Quando a gente não tá ali enxergando, vivendo aquele momento... É no tempo de Deus, né? A gente fica ali só no achismo, né? Fica na inquietação, fica na impaciência, acaba não sabendo, né, o que tá por vir, né? Bate a ansiedade e tudo mais. E teve um encontro lá na Capelania Brasileira, que aquele dia eu fui embora e na hora que eu cheguei em casa eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, Deus mandou a gente pra cá por algo maior. Aquele dia me deu essa certeza. Ele já vinha fazendo algumas pregações no grupo de oração, então cada pregação que eu ia com ele, eu via que aquilo ali era um chamado, né, de Deus para nós. Mas quando, né, a amiga nossa Amanda, né, ela que comentou comigo primeiro, né, sobre a ideia desse podcast, ela veio conversar comigo. Eu cheguei em casa e eu falei, será que tá aí o que Deus tá querendo? Né? Eu costumo dizer sim, que Deus tem uma missão muito grande para mim aqui na França, porque eu não sei o que eu vim fazer aqui. Não, hoje já começa a se encaixar, né? O quebra-cabeça. Mas eu não sabia o que eu vim fazer aqui, porque, como eu disse, lá no Brasil eu não tinha essa fé. Hoje eu não vivo sem essa fé. Então, assim, é uma missão muito grande que Deus tem para mim. Porque pelo que eu já passei aqui, eu já tinha ido embora há muito tempo. Sim, mas Deus tem uma missão muito grande para mim. Para quem não participava lá no Brasil, hoje eu ando 1 hora e se tiver engarrafamento, eu ando 2 horas para poder ir para a igreja. E eu não consigo faltar. E quando eu preciso faltar, que eu tenho outro compromisso, que eu vou na missa em outro horário, que eu não participo lá com os brasileiros, a minha semana não é a mesma. Então, assim, eu não consigo faltar. Eu falo, Deus tem uma missão muito grande para mim nesse lugar. Não, com certeza, e para todos. E é lógico que dá um certo medo, né? Porque quando
nós sentamos, né, na nossa primeira reunião, que a princípio era para a gente desenhar a ideia de um evento, né, que vai existir esse evento ainda, né, nós Sim. esperamos que vai existir no ano que vem, se Deus quiser. A gente falou, então tá bom, e daqui até o evento, a Malu? Vamos fazer um podcast. Eu falei, Como assim, jovem? Malu? E dali eu falei, vamos, né? E eu falei sem medo, né? Eu lembro que eu dei o sim sem medo e eu cheguei em casa contando pro meu marido, eu falei, a gente vai fazer um podcast. E tudo isso se encaixa no que a gente tem, além disso, né? Dessa fé, se encaixa no que nós trabalhamos, né? Sim, Tudo isso é para ajudar uma outra, não só na fé, mas como na vida profissional também. exato. Nem você com a sua carreira de influência, eu também nesse ramo mais voltado para, né, para a área da estética, a Malu como professora de oratória, né? Então assim, é o detalhe né? de É o Deus, detalhe né? de Deus, é o detalhe E de conforme Deus. eu fui olhando, né, essa minha trajetória, né, desde o momento em que nós demos nosso sim para a França, né, tudo que foi acontecendo lá através da capelania, e agora o meu sim, né, o sim da minha família, né, porque eu não estou aqui sozinha, né, meu marido está aqui nos ajudando aqui nos bastidores para que tudo isso torne realidade. A gente começa a entender que existe sim um plano, né? E que esse é o nosso sim para esse plano, né? E que esse plano ele não se termina aqui através de uma mesa, de um podcast, mas que a gente deseja atingir outros corações, né? E assim através como- daquilo que a gente tem para falar, dos nossos testemunhos, dos nossos exemplos, dos convidados que irão sentar nessa mesa junto conosco, né? Nas próximas edições, né? Assim como o sim de Nossa Senhora mudou o rumo de toda a humanidade, o sim que nós damos diariamente para a missão que Deus nos chama, ele pode mudar a vida, não só a nossa vida, mas a vida de tantas outras pessoas. E quando nós demos esse sim para vir para uma terra distante, uma terra nova, Deus já tinha um plano no coração dele, já tinha um sonho, e ele vem se realizando agora. Nós não sabíamos, mas ele já sabe desde sempre o que é que ele quer para nós, e é sempre o melhor. Deus sempre quer o melhor Não, é sempre para o nós. melhor. E os planos de Deus são melhores que os nossos, Muito né? melhor. São muito além do que os nossos. Então, assim, é maravilhoso viver isso, né? Principalmente ao lado de pessoas maravilhosas que a gente encontrou aqui, que hoje é nossa família, né? Exatamente. E esse projeto, ele mostra claramente que nós somos instrumentos de Deus. Nós temos essa missão de ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Particularmente aqui falamos de mulheres empreendedoras, mães, esposas que talvez se identifiquem conosco, mas é muito gratificante saber que Deus quer contar conosco, que Ele quer que sejamos esse instrumento. E diante disso nós já vamos caminhando para o final do nosso podcast, mas eu quero que cada uma fale um pouco, uma mensagem para quem está nos assistindo agora sobre o seu chamado. Não desistir desse chamado, mas perseverar sem medo de iniciar e de dar o seu sim. Eu acho que, em primeiro momento, é não ter medo. Né? Eu sei que é difícil a gente falar que a gente tem que colocar, né, os nossos sonhos, né, os nossos planos nas mãos de Deus, né? Mas existe um tempo para cada coisa, né? Existe o tempo de Deus na nossa vida e esse tempo é perfeito. O tempo é perfeito, né? Então, às vezes a gente fica com medo de dar sim, mas quando nós damos o nosso sim, Deus age. Deus age em tudo, em tudo. Essa semana, né, para mim foi muito difícil porque meus 2 filhos pequenininhos estão doentes. E ontem, quando eu tive que levá-los novamente ao hospital, eu estava lá na sala de espera pensando, vou ter que cancelar, não vou conseguir participar, né? E ali eu entendi que talvez tenha sido uma provação na minha vida de entender que, calma, eu estou agindo, né? Ontem à noite eles já estavam melhor, hoje cedo já acordaram melhor e pude estar aqui hoje. Eu cheguei todo aqui mundo hoje na mesma situação, mesma né? situação. Todo mundo passando mal. Exato, né? Mas aí é o cuidado de Deus, né? Que graças a Deus a gente conseguiu estar aqui hoje, a gente está conseguindo gravar esse episódio, conseguindo dar sim a esse projeto tão lindo que está desenhado dentro dos nossos corações, né? Mesmo com todo o movimento lá fora de meninos chorando, mas tem gente É ajudando. família, tá bom? Vida real É vida real. acontecendo.
Mas a missão, ela tem disso Sim, também, é a nossa né? vida real. A E gente se não quer apeguem às romantizar. pessoas, né? E um conselho que eu dou é: se apeguem às pessoas, né? Principalmente quem mora fora igual nós, né? Se apeguem às pessoas, porque as pessoas desconhecidas se tornam família, né? E hoje é o que eu posso dizer para essas duas aqui que estão aqui do meu lado, né? São minha família aqui na França, né? Onde que eu posso dividir os meus anseios, os meus medos, mas também os meus sonhos, né? Os meus sonhos. Eu falei hoje cedo isso para vocês, né? Vocês estão me ajudando a tornar um dos meus sonhos realidade. E assim, o que eu posso falar para vocês, mulheres, é que não desistam. Foquem nos seus sonhos, não procrastine, porque o seu sonho nos inspira. O teu sonho me inspira, como o sonho da Jennifer me inspirou, o sonho da Malu me inspirou. E eu tenho certeza que o meu sonho inspirou elas também. Por isso estamos aqui hoje, para poder trazer um pouco desse sonho nosso para vocês. E é só o começo. É só o começo. Tem muita coisa por aí. A mensagem que eu tenho para deixar é exatamente a palavra que moveu esse chamado para vir para fora e também que Deus me deu diante desse projeto novo do Entre Sonhos e Negócios, que está em Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não tema, não se apavore, porque eu, Senhor, estarei com você por onde você andar. E essa certeza que eu trago no meu coração, que eu quero deixar para cada um de vocês, para vocês duas e para quem está nos assistindo, que o Senhor está conosco, Ele está à frente, Ele cuida de cada detalhe e que Nossa Senhora, essa mãe protetora, que ela possa abençoar, guiar os nossos passos, nos conduzir. E esse é apenas o início, é apenas o primeiro episódio, porque nós já estamos ansiosos para o próximo. E aí fica ligado nas redes sociais, ativa aí o sininho do canal para que a gente possa contar para vocês quem é que vai estar conosco no próximo episódio. Hoje, mais do que um episódio, foi um encontro de testemunha, de fé, de muito amor e carinho entre nós e também de muita gratidão, porque sem outras pessoas nada disso seria possível. Gostaria de agradecer, então, a nossa equipe técnica, os nossos maridos, Os três os três mosqueteiros, que sem eles nada disso estaria acontecendo, porque cada um na sua função, cada um no seu, com o seu carinho, com o seu amor, tá ali para sempre nos apoiar, né? Sempre são nossos maiores apoiadores, né? Então, não podemos deixar de agradecer eles, né? Que é o nosso pilar, né? Exato, gostaria. Depois de Jesus, né? É o nosso pilar, é o pilar da nossa família. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer em carinho especial a minha mãe, que está lá cuidando dos meus pequenininhos, né? A Alice também, que está cuidando do Gabriel. Cada um, né? Exato. Né? O Joaquim, que está lá também cuidando dos pequenos. Crianças, né? Então, querendo ou não, somos uma família que cada um se ajuda. É vida real, né, aqui gente? é a vida real, Vamos né? lá. Então, aqui estamos aqui para poder compartilhar certo, isso errado. também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.